Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula gratuita de número 1. Por que você não está produzindo leite suficiente? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Natália, mãe do Murilo e da Júlia, e diariamente eu compartilho meu conhecimento sobre o universo da ordenha de leite materno no meu Instagram, @mamãeordenha. E eu faço isso para que todas as mães que amamentam conheçam e saibam como a ordenha pode ser a sua maior aliada na jornada de amamentação. Para quem não conhece a minha história, na minha primeira experiência com a amamentação, pela má orientação dos profissionais que me atenderam, eu acreditei que eu não tinha leite bastante para amamentar o meu filho. Ele não mamava de uma forma eficiente e isso acabou prejudicando a minha produção de leite. A fórmula já foi introduzida e junto com ela veio muita culpa, sentimento de fracasso e o desmame precoce. Já na minha segunda experiência com a minha filha, parecia que a história de fracasso ia se repetir. Eu tive uma fissura no mamilo em um dos lados que me impediu temporariamente de amamentar, mas eu consegui manter a minha produção mesmo sem oferecer esse seio para ela, até ele cicatrizar completamente. E foi a ordenha que me possibilitou reescrever essa trajetória e garantir a amamentação da minha filha exclusivamente com o meu leite até os dias de hoje. Hoje a Júlia já está com 10 meses de vida e ela mama exclusivamente leite materno. Ao longo desses 3 dias eu vou te contar como eu alcancei isso e como você vai poder alcançar também, se esse for o seu desejo. Essa aula tem um objetivo muito claro: trazer à luz tudo o que pode estar nebuloso sobre a sua produção de leite. Nas centenas de consultorias que eu já atendi, eu sempre gosto de fazer uma viagem ao passado para entender o que foi que aconteceu lá atrás que trouxe a mãe até a dificuldade que você pode estar encontrando hoje na amamentação. A amamentação pode ser muito intuitiva, muito tranquila para algumas mães, mas para outras mães ela pode se tornar um desafio. E a produção de leite costuma ser o mais frequente deles. E eu já quero trazer um dado científico nesse início, porque eu quero te ajudar a identificar em qual grupo você se enquadra. Existem 3 tipos de baixa produção de leite. O primeiro tipo é aquela que é uma baixa produção real e causada por questões estruturais, hormonais ou cirurgias prévias, o que é a baixa produção chamada de glandular. Esse tipo de baixa produção acontece quando a mãe tem, por exemplo, hipoplasia mamária, diabetes, síndrome dos ovários policísticos, problemas de tireoide, entre outras questões, e até quando ela tem cirurgias prévias nas mamas, como a mastopexia, que é a redução de mama. Nesses casos, o uso do complemento pode ser indicado, mas ele não é uma sentença definitiva. Inclusive, eu conheço mães que possuem cirurgia de redução de mama e conseguem amamentar exclusivamente no seio. Mas eu sempre recomendo alinhar as expectativas de uma forma bem realista e fazer o melhor que você pode para otimizar a produção de leite com a capacidade fisiológica que você tem, se esse for o seu caso. O segundo tipo de baixa produção de leite é a percebida. A mãe produz uma quantidade satisfatória de leite, mas pela cultura, pela percepção social de que tudo que acontece com o bebê amamentado é relacionado ao leite, a mãe passa a perder a confiança na sua própria capacidade de amamentar e passa a crer que a quantidade que ela produz não é suficiente. Você já deve ter passado por alguma situação mais ou menos assim. O bebê que chora muito é porque ele está com fome. Se ele tem cólica, pode ser alguma coisa que você comeu. Se ele não dorme há muito tempo, é o leite que não está sustentando. Mesmo nesses casos, onde teoricamente você não precisaria aumentar a sua produção de leite, a ordenha é recomendada. Não pela necessidade fisiológica de aumentar a produção de leite em si, mas pelo fator emocional envolvido no ato mágico da mãe ver o seu próprio leite ali, materializado num pote. Porque pela minha experiência com as minhas alunas de consultoria, não ver o seu próprio leite pode gerar mais ansiedade nas mães que já estejam inseguras com a sua própria produção. O terceiro tipo de baixa produção é a chamada de pós-glandular, aquela que acontece por falta de remoção frequente, eficiente e constante do leite. Adivinha qual dessas é a mais comum? Exatamente, essa última. Isso significa que a maioria das mães que não produzem leite o suficiente para os seus bebês, na verdade foram mal orientadas quanto à necessidade de remoção frequente, constante e eficiente do leite. Até porque eu preciso desmistificar uma premissa muito comum: o leite não seca de um dia para o outro. Ele só vai deixando de ser requisitado. Algumas mães ficaram longos períodos sem amamentar em razão de intercorrências. Outras tiveram bebês com dificuldade em extrair bem o leite. E em nenhum desses casos elas receberam direcionamento
quanto à utilização da ordenha para proteger a sua produção de leite. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Ninguém me falou que, diante da intercorrência que eu estava enfrentando, que era a mamada ineficiente do meu bebê, eu precisava proteger a minha produção de leite. Eu perdi minha amamentação pela desinformação e da fórmula foi a única saída que me foi apresentada. Em muitos casos, a fórmula já é introduzida na maternidade, quando eles observam que a mãe não tem um volume alto de leite. Ora, se o conhecimento sobre lactação fosse mais difundido nos hospitais, como eu gostaria muito que fosse, eles saberiam que até o 2º ou 5º dia pós-parto é natural não produzir leite em abundância e que somente aquela pequena quantidade de colostro é capaz de nutrir adequadamente o bebê, desde que ele consiga remover esse colostro. Mas como essas informações, infelizmente, são muito pouco ensinadas, as pessoas, inclusive profissionais da área da saúde, pensam que a mãe precisa produzir muito leite imediatamente depois que o bebê sai da barriga. Em outros casos extremamente comuns, a amamentação parece boa, parece engrenar, mas nas primeiras consultas com o pediatra, uma preocupação começa a assombrar os pais. O bebê parece não ganhar peso adequadamente. Com muita sorte, a mãe vai conseguir um pediatra menos intervencionista, que vai orientar a colocar o bebê no peito mais vezes ou até a extrair o próprio leite para complementar as mamadas. Mas infelizmente, a maioria das mães vai ter a sua autoconfiança colocada à prova e elas vão ser empurradas ao caminho da fórmula com passagem só de ida. Eu digo que é com passagem só de ida porque a fórmula deixa de ser um apoio e passa a ser dependência. Deixa de ser exceção e passa a ser a regra. Deixa de ser momentânea e passa a ser permanente. Muitas mães perdem a sua amamentação exatamente aqui. A maioria das mães não tem um problema com a fórmula, acredito que seja o seu caso. Elas têm um problema com deixar de amamentar em paz, com perder a sua produção de leite, com um bebê que rejeita o peito, com a sensação de fracasso, impotência, inadequação, insuficiência. E eu sei disso porque eu já fui essa mãe. Eu já estive nesse lugar de dúvida, medo, insegurança com a capacidade do meu corpo em produzir leite. Nem sintomas de apoiadura eu tive e muito cedo minha amamentação foi roubada. Na época, eu não sabia nada do que eu sei hoje, não sabia que existia um tipo de baixa produção que acontece exatamente por falta de remoção do leite. Não sabia que o leite tinha que fluir como um rio, chegar e sair. E também não sabia que a ordenha realizada eficientemente no momento certo, com a técnica certa, poderia ter salvo a minha amamentação. Mas quando a minha segunda filha, a Júlia, nasceu e eu tive aquele machucado no mamilo que me impediu de ofertar o seio para ela, eu resolvi trilhar um caminho completamente diferente. Com embasamento técnico de referências internacionais, eu utilizei a ordenha para proteger a minha produção de leite. E para conseguir prosseguir com a amamentação exclusiva com leite materno, exatamente como eu sempre sonhei. E eu posso te garantir que isso não foi sorte, não foi genética, até porque da outra vez foi bem diferente. Foi puro conhecimento. E é esse conhecimento que eu quero transmitir para você nessas 3 aulas. Hoje você entendeu mais sobre causas de baixa produção de leite e, mais importante, soube identificar se o seu caso é um problema real ou um problema de falta de informação. Seja em qual for o caso em que você se encontra, eu quero te dizer, há esperança. Se você tem baixa produção real, se só está insegura, se já precisa da fórmula para complementar as mamadas do seu bebê, ou vai voltar ao trabalho e precisa fazer um pequeno estoque, fique aqui. A ordenha salvou a minha amamentação e eu desejo que ela faça isso por você também. Vamos trilhar esse caminho juntas. Amanhã, na aula 2, a gente vai além desse diagnóstico. Você vai aprender como utilizar corretamente a ordenha para alcançar o seu objetivo. Vai ser amanhã, no mesmo horário. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, clica no link abaixo e entra lá para você não perder nenhuma novidade.